Está começando na Rádio NN. O programa mais saudável do rádio. Saúde em Foco. Saúde em Foco. Sua consulta no rádio. Saúde em Foco. Boa tarde. Em Arapiraca, 12h59. Meio-dia e 59 minutos. Agora virou 13 horas. Em Arapiraca, dia 3 de outubro. Muito boa tarde para você. A gente começa esse programa de uma forma não muito feliz. Por quê? Porque hoje se cala uma das vozes mais belas do Brasil. O jornalista Cid Moreira, aos 97 anos, nos deixou. E a gente não pode, nós comunicadores, não podemos, principalmente eu que sou da década de 70, que ouvi tantas vezes o seu charmoso e potente boa noite, né, quando terminava o Jornal Nacional, campeoníssimo de audiência naquele tempo, naquela década. E também algo que me fez lembrar muito aqui, os meus primeiros anos aqui na Novo Nordeste AM 570, quando exatamente ao meio-dia ele lia essa seguinte afirmação: siga tranquilamente entre a inquietude e a pressa. Lembre-se de que há sempre paz no silêncio. Tanto quanto possível, sem humilhar-se, mantenha-se em harmonia com todos que o cercam. Fale a sua verdade claramente e mansamente. Escute a verdade dos outros, pois eles têm a sua própria história. Evite as pessoas agitadas e agressivas. Elas afligem o nosso espírito. Não se compare aos demais, olhando as pessoas como superiores ou inferiores a você. Isso o tornará superficial e amargo. Viva imensamente os seus ideais e o que você já conseguiu realizar. Mantenha o interesse no seu trabalho. Por mais humilde que seja, ele é um verdadeiro tesouro na contínua mudança dos tempos. Seja prudente em tudo o que fizer, porque o mundo está cheio de armadilhas. Mas não fique cego para o bem que sempre existe. Em toda parte, a vida está cheia de heroísmo. Seja você mesmo. Sobretudo, não simule a afeição e não transforme o amor numa brincadeira, pois no meio de tanta aridez, ele é perene como a relva. Aceite com carinho o conselho dos mais velhos e seja compreensivo com os impulsos inovadores da juventude. Cultive a força do espírito e você estará preparado para enfrentar as surpresas da sorte adversa. Não se desespere com perigos imaginários. Muitos temores têm sua origem no cansaço e na solidão. Ao lado de uma sadia disciplina, conserve para consigo mesmo uma imensa bondade. Você é filho do universo, irmão das estrelas e árvores. Você merece estar aqui. E mesmo se você não puder perceber, a Terra e o universo vão cumprindo o seu destino. Procure, pois, estar em paz com Deus, seja qual for o nome que você lhe der. No meio do seu trabalho, nas aspirações, na fatigante jornada pela vida, conserve no mais profundo do seu ser a harmonia e a paz. Acima de toda mesquinhez, falsidade e desengano, o mundo ainda é bonito. Caminhe com cuidado, faça tudo para ser feliz. Então, assim, a gente faz essa homenagem aqui ao querido Cid Moreira, que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, vocês ouviram aí a Desiderata, que está aí na tela aqui, com Cid Moreira, sempre ao meio-dia você ouvia, claro, que somente aqui. E quem não recorda disso, né? Ao final de contas, a NN tem muita história para contar, e uma dessas histórias é a Desiderata, na voz inconfundível, incomparável e insubstituível desse ícone do jornalismo brasileiro. Que descanse em paz e que nós possamos lidar, né, e aprender com ele. Ele encontrou o nosso Criador ainda aqui e agora, com certeza, ele está nos braços dele. Muito bem, gente. Hoje eu recebo aqui a Renata Miranda. Ela é enfermeira e a gente vai falar. Um abraço aqui ao Dr. Tairone, né, que não está aqui com a gente, mas por motivos superiores, era para ele estar aqui, Dr. Tairone Barreto, para a gente falar sobre câmara hiperbárica. Você sabe o que é isso? Pois é, câmara hiperbárica é um equipamento médico que permite a aplicação de oxigenoterapia hiperbárica, também conhecida como OHB, um tratamento que consiste em respirar o oxigênio puro em alta pressão. Aí a Renata vai explicar para a gente, porque muita gente saía daqui
para fazer esse tratamento em Maceió. Isso agora não é mais necessário porque nós temos em Arapiraca uma câmara hiperbárica e ela já está funcionando. Renata, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, André. Boa tarde a todos da NN, aqui no Saúde em Foco. E eu queria primeiro saudar a todos, principalmente a minha equipe, né, que sonhou junto comigo. A gente tem esse sonho há 4 anos e somente agora no ano 2024 a gente conseguiu realizar, implantar o serviço, fazer com que esse serviço tornasse realidade e aproximar, né, o tratamento da população de Arapiraca, região, Sertão, Agreste, enfim. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer que a gente é pioneiro aqui em Arapiraca, no Sertão, no Agreste, e nós estamos disponíveis para atender todos que nós precisarem de alguma maneira. Como você citou há pouco, a câmara hiperbárica, a gente vai trazer algumas definições para facilitar o nosso entendimento. O que é a câmara hiperbárica? A câmara hiperbárica, como você pode ver aí na foto, ela é um equipamento, tá? Um equipamento que ele é fechado, hermeticamente fechado, mas perceba que a gente consegue ver o paciente no seu interior e o paciente também consegue nos ver. Então, a primeira coisa é que a gente não pode compará-lo com uma ressonância magnética ou com uma tomografia. Primeiro porque lá a gente fica imóvel. E segundo porque o barulho é muito alto. Terceiro, porque a hiperbárica ele é um tratamento. A ressonância, a tomografia, ela é um método diagnóstico. A hiperbárica, ela é um método de tratamento. A câmara é o equipamento. A hiperbárica, ela é o serviço, ela é o tratamento onde a gente fornece oxigênio puro numa pressão maior que a atmosférica. Para ficar bem mais claro da gente explicar isso, a gente precisa entender que aqui no ambiente no qual a gente se encontra, a gente tem uma pressão atmosférica que basicamente tem o peso do ar sobre as nossas costas. Esse peso do ar a gente chama de atmosfera. E essa atmosfera, ela sofre influência da gravidade. A partir do momento em que a gente aumenta essa pressão, a gente consegue oferecer um ambiente com a pressão 2 a 3 vezes maior. É importante lembrar que a gente imita um mergulho, porque apesar de parecer novo, é um método antigo que remota lá da década dos anos de 1622, com Nathaniel Hensal, que trouxe as questões hiperbáricas, a situação hiperbárica, o método hiperbárico, para tratar mergulhadores. E aí, depois, percebeu-se lá na frente por Paul Bert, no ano de 1872, falando um pouco mais sobre a base fisiológica da hiperbárica. Então, de novo, ocorre dentro desse ambiente um aumento da pressão. E esse aumento de pressão, ele tem um diferencial. Qual que é o diferencial? Aqui, nessa atmosfera, a gente respira ar. Nesse ar contém oxigênio e outros gases. No ambiente hiperbárico, dentro do equipamento, a gente fornece oxigênio medicinal puro, 100%, livre de qualquer impureza. E aí, essa pressão, ela faz com que o organismo responda de algumas maneiras. Então, primeiro a gente aumenta a quantidade de oxigênio disponível no seu organismo em 20 vezes, né? Depois, esse oxigênio, ele vai para o alvéolo, do alvéolo ele cai na corrente sanguínea, da corrente sanguínea ele sofre a passagem para todos os tecidos, independente de paciente ter, ou da pessoa que submete ao tratamento ter hemácia ou não. Porque só para você entender, na fisiologia respiratória, a gente depende da hemácia, né? Que é para carregar esse oxigênio para toda parte do nosso organismo. A hiperbárica, ela promove a chegada desse oxigênio por difusão, independente de ter hemácia ou não. Simplesmente pelo aumento de pressão, simplesmente pelo aumento do fornecimento de oxigênio. Então, isso é o tratamento hiperbárico. Perfeito. Você falou aí dos mergulhadores. Os mergulhadores são regulados pela lei de Boyle
né? Lady Boyle, Lady Henry. A Lady Boyle Mariotti diz o seguinte, que um volume de um gás é inversamente proporcional à sua pressão quando a temperatura é mantida constante. Você que perdeu essa aula de química, fica ligado aí, né, porque é importante. E um detalhe, os mergulhadores, eles precisam da câmara hiperbárica, por quê? Para tratar a doença de descompressão, que ocorre quando o nitrogênio dissolvido no sangue e nos tecidos se transforma em bolhas. Então, com a doença da descompressão, o que é que acontece? Durante um mergulho, por exemplo, o mergulhador ele respira ar, que é composto por 72% de nitrogênio e 18% de oxigênio. Quando o mergulhador sobe rapidamente para a superfície, é por isso que não é aconselhável você não fazer mergulho sozinho, né, desacompanhado, e também você não subir, você que está mergulhando com cilindro, né, o nitrogênio muda de estado e forma bolhas, o que pode causar embolia. Né? Então a gente já viu falar aqui muito de embolia pulmonar, todo mundo já sabe aqui. Então, como a câmara hiperbárica, por exemplo, trata a doença da descompressão? A terapia da recompressão, realizada por uma câmara hiperbárica, consiste em fornecer oxigênio 100% puro ao paciente por várias horas. O oxigênio aumenta a sua solubilidade e liberação e o nitrogênio é liberado. Ou seja, aquele nitrogênio que ele respirou por 72%, por 18% de oxigênio vai mudar. Vai ser 100% de oxigênio e o nitrogênio vai embora. No caso aí da descompressão dos mergulhadores. Mas não é o nosso caso aqui, porque eu, por exemplo, não quero mergulhar em nada não, né? E você que está em casa também pode precisar de uma câmara hiperbárica sem saber quais são as indicações dela. Mas vamos lá, ó. Vamos lá. A gente tem aqui também diversas aplicabilidades. A câmara hiperbárica, ela pode tratar diversos problemas, Renata. E as pessoas que estão em casa podem dizer assim, nossa, eu sabia, mas só tinha em Maceió. Né? Você tinha que sair daqui para ir para a Santa Casa, por exemplo, em Maceió, que tem câmara hiperbárica, e outros locais em Maceió que tem também. Então, que problemas são esses que as pessoas agora podem contar e saber que Arapiraca é a única na região agreste, é a única, né, na região agreste que tem câmara hiperbárica. Mais um avanço para a medicina da nossa cidade, que é a capital do Agreste. Bom, André, primeiro voltando à questão dos mergulhadores. A embolia, ele é um problema que acontece muito comumente nos mergulhadores, mas também após procedimentos. Por exemplo, quando você pega um acesso venoso, pode formar bolha na corrente sanguínea. Então, essa bolha, ela pode causar distúrbios que a câmara hiperbárica resolve, tá? A compressão resolve. Uma outra situação, após anestesias, procedimentos anestésicos. Então, pode haver formação de bolhas e a câmara hiperbárica também tem esse papel de nos ajudar a recomprimir o paciente. Então, apesar de ser um caso mais comum em mergulhadores, a formação de bolhas não está somente ligada a esse tipo de população. Né? Uma outra situação da câmara hiperbárica, da oxigenoterapia hiperbárica, eu gosto muito do nome oxigenoterapia hiperbárica por um motivo muito simples, porque, como eu falei, a câmara é o equipamento, oxigenoterapia é o oxigênio, né? É a terapia com base em oxigênio em um ambiente com a pressão maior que a atmosférica. E para você entender o que é hiperbárica, porque a gente confunde muito com bariátrica. Sim. Tá? Ou hiperbariátrica, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Hiper, aumento, baros, pressão. Então, é o aumento da pressão. É o fornecimento de oxigênio no ambiente com a pressão maior que a atmosférica. Então, essa é a definição de oxigenoterapia hiperbárica. E aí, quando eu falei que ela aumenta a quantidade de oxigênio dissolvido no nosso organismo, a gente tem 4 efeitos principais, que é o efeito anti-infeccioso, é o efeito antiedematogênico, ou seja, a formação de edemas, inchaços, que é os inchaços, os efeitos, por exemplo, de dor. Então, ele melhora muito a questão da dor e o próprio processo de cicatrização. Então, são 4 efeitos principais que a câmara hiperbárica, que a oxigenoterapia hiperbárica resolve. Essa câmara que aparece aí na tela é o modelo que a gente tem disponível na nossa clínica, no nosso serviço, é o modelo mais moderno do mercado. E como você pode ver, o paciente ele vai embarcado deitado. Então, ele vai deitado, é extremamente confortável, extremamente seguro, tem uma televisão, onde ele vai assistir o que ele quiser. Ele está ouvindo também? Ele está ouvindo. Então, observe que aí você pode ver que tem um telefone.
Esse telefone é para a gente se comunicar diretamente com o paciente. Então, ele não só vê a gente, como ele consegue nos ouvir e a gente consegue ouvi-lo também. Tem um interfone dentro da cabine. Tem um interfone lá perto da televisão, Sim, ali é a caixinha de som, só que ela é blindada. certo. Então, a gente consegue conversar com o paciente. Também tem a câmara Multiplace, que é uma câmara maior, Vários espaços. onde cabe mais Mais de um pessoas. paciente. Só que eles vão sentados. Pode ter deitado? Pode. Mas geralmente eles vão sentados, na grande maioria. E tem até 15 lugares. Qual que é a diferença básica que eu gosto de enfatizar sobre um e outro equipamento? A primeira coisa é que na câmara Multiplace, uma vez que eu embarco, um exemplo, 10 pessoas, eu coloco uma pessoa dentro diretamente para ele observar. A segunda questão é que se um paciente, ele porventura não conseguir equalizar os ouvidos durante a compressão, se ele não aguentar, eu vou precisar removê-lo, tá? E eu consigo dar continuidade ao tratamento dos demais. Só que eu não consigo personalizar esse tratamento. Então, a pressão que eu aplicar para você, eu aplico para os demais. Na monoplace, na monopaciente ou individual, que é a nossa, a gente consegue personalizar. Então, se o paciente, poxa, Renata, eu estou com a dor no ouvido, eu vou lá, pauso o tratamento, equalizo a pressão, igualo a pressão, e aí ele tem o tempo de equalizar o ouvido. E aí eu vou mergulhando ele manualmente, até o momento em que ele equaliza o ouvido e ele diminui o desconforto. E assim ele consegue fazer a sessão com mais tranquilidade. E a sensação de claustrofobia também é menor, porque você não está naquele ambiente fechado com um teto, como se fosse na ressonância aqui em cima. É bem maior, você consegue se mexer, você consegue se virar, você pode dormir, você pode assistir a série que você quiser. E esse tratamento, ele é acompanhado diretamente por mim, que sou enfermeira e hiperbarista, e também pelos nossos médicos que estão sempre lá de prontidão na clínica. Tá. E outra coisa importante que a gente precisa verificar aqui. Por exemplo, ela é indicada para tratar infecções, queria que você Sim. falasse sobre isso, cicatrização de feridas, envenenamentos, Sim. embolia pulmonar, que foi isso que a gente falou aqui, por conta dos mergulhadores, lesões por radiação, anemia aguda, olha isso, e queimaduras térmicas ou elétricas, úlceras da pele e pé diabético. Renata, é um amplo espectro de ação, Sim, sim. né, que a hiperbárica vai ajudar. Vamos a uma. Infecções. Que tipo de infecções, por exemplo, que a hiperbárica pode tratar? Com bastante especificidade, as infecções bacterianas e fúngicas são as principais. Obviamente, existem estudos para outras condições virais, mas ainda são estudos iniciais. A Covid é o estopim dessa questão, tá? Mais infecções bacterianas e fúngicas, principalmente. Ela tem um efeito microbicida, tá? Então, ela ajuda a inibir o crescimento bacteriano e potencializa o efeito dos antibióticos. E aí, consequentemente, ela não só previne, mas também ela trata. Além disso, ela modula a imunidade. Então, ela fortalece o organismo, porque é como se, por exemplo, eu vou para uma guerra. Eu tenho 50 pessoas contra mim e eu vou com um exército de 1000. Então, o organismo, ele, durante um processo infeccioso, ele tem uma reação inflamatória extremamente alta e ele precisa responder. E, às vezes, essa inflamação é tão agressiva que o corpo gasta muita energia. Então, ele faz, opa, eu tenho oxigênio aqui, então eu tenho mais força. Então, eu não vou precisar de 1000 homens contra 50. Eu vou precisar de apenas 5. Porque são extremamente fortes contra esses 50 e eu vou dar conta do recado. É uma comparação bem simples para a pessoa tentar entender o funcionamento da hiperbárica. Tá. Vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo e na volta, você tem dúvidas sobre como funciona a câmara hiperbárica? Então você manda sua mensagem para cá pelo 99639-8389, nosso WhatsApp da NN aqui, ou então no nosso chat, estamos ao vivo aqui no NN Play, nosso canal no YouTube. Um abraço aqui para Iraneide, para Neide, nossa querida Neide, inclusive deixou alguns mimos para mim hoje na recepção. Obrigado, Neide, que Deus abençoe você, muito obrigado. A Maria Givaneide Silva Miranda, que está aqui dizendo parabéns. Minha mãe. Isso, obrigado, viu? Dona Givaneide, muito obrigado pela sua audiência aqui. A gente vai para o intervalo e na volta a gente vai continuar falando com a Renata Miranda, enfermeira, que vai falar sobre a
vai continuar falando sobre a câmara hiperbárica para a gente. Quais são as suas aplicabilidades, além, inclusive, das infecções que a gente já falou aqui, mas tem cicatrização de feridas, envenenamentos e outras indicações que a câmara hiperbárica vai tratar. Não sai daí não, a gente volta já é rapidinho. Saúde em Foco, na Rádio NN, com André Pepe. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório LaCell, a marca da precisão. O LaCell é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas.
Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel, a marca da precisão. O Lacel é o único laboratório do interior de Alagoas com selo de qualidade nacional em análises clínicas. Já estamos presentes em 15 cidades. Cada vez mais investimos em estrutura, qualidade, segurança, precisão e tecnologia. E isso faz toda a diferença nos resultados dos seus exames. Laboratório Lacel. Saúde em Foco, na Rádio MM, com André Pepes. Muito bem, quero mandar um abraço aqui para um ouvinte, o Leandro. Ele falou o seguinte aqui: olá, me chamo Leandro, não tenho uma pergunta, quero só parabenizar a Renata pelo estupendo trabalho que ela vem realizando aí em Arapiraca, não só com a hiperbárica maravilhosa, mas por toda a trajetória profissional da mesma. Um ser humano incrível, merecedora de muita admiração. Obrigado, Leandro, pelas palavras aí, tá? A dona Hilda também, que mandou aqui: pai, abençoe a nossa vida, nos dê sabedoria, coragem, força e proteção. Obrigado, dona Hilda, um grande abraço para a senhora também, muito obrigado. E aí o pessoal, João Paulo Nascimento, meu amigo, diz assim: grande abraço para você, Renata Miranda e André Pepes. Grande abraço, João Paulo, satisfação tê-lo aqui. Vamos lá, Renata, a gente estava falando que a hiperbárica tem várias indicações. Vamos lá. Feridas de difícil cicatrização. Isso. Né? Queimaduras graves, infecções graves, doença descompressiva, e você me chamou a atenção quando eu falava aqui de intoxicação por monóxido de carbono. Monóxido de carbono é um gás, né? É o oxigênio, intoxicação por monóxido de carbono, onde o oxigênio em alta pressão acelera a remoção de monóxido de carbono no sangue. Por que as pessoas... a maior aplicabilidade que você falou aqui, André, essa é uma indicação padrão ouro, assim. Sim, padrão ouro e primária. A hiperbárica, ela tem algumas indicações que elas são primárias e secundárias. Antes de eu falar do monóxido de carbono propriamente dito, eu preciso falar que a hiperbárica, de um modo geral, ela é um tratamento adjuvante. Então, sozinha, ela não faz milagre. Ou seja, ela é um ganho à medicina, né?
onde a gente consegue, junto com os tratamentos convencionais, melhorar a resposta do paciente, né? Do tratamento como um todo. Então, a hiperbárica, ela é complementar. Agora, na questão do monóxido de carbono, ela é primária e crucial e padrão ouro. Por quê? A gente tem um negócio chamado hemácia. Essa hemácia, ela carrega o oxigênio, normalmente. Então, a gente está aqui respirando, a gente está trocando, fazendo a hematose, trocando o dióxido de carbono, que é o CO2, pelo oxigênio. E aí a gente consegue respirar e ter energia. Quando a gente sofre a intoxicação por monóxido de carbono, teve um caso recente de uma BMW onde as pessoas se intoxicaram por um outro gás. Sim. Se eu não estou enganado, foi o dióxido de carbono, que é o produto da nossa metabolização, e morreram asfixiadas. Por quê? Porque faltou oxigênio, tá? O monóxido de carbono, que é o CO somente, é produto da fumaça. É produto de um incêndio, por exemplo. Então, esse monóxido de carbono, ele se liga a essa hemácia e faz assim, ó. A hemácia é minha e eu não vou soltar de jeito nenhum. E você é oxigênio, não tem vez aqui. E se você não tem vez, você não consegue chegar. Então, como eu falei lá no começo, a hiperbárica não depende da hemácia para chegar em lugar nenhum, para levar esse oxigênio para lugar nenhum. Então, esse oxigênio, ele chega independente desse monóxido de carbono estar ligado à hemácia. E, consequentemente, o paciente tem uma resposta melhor. Agora, essa resposta melhor, ela acontece mais em pessoas mais jovens e que têm uma insuficiência respiratória aguda em curso, tá? Então, geralmente, pessoas com menos de 20 anos. Outras podem se beneficiar? Pode. Mas as mais jovens, está na literatura mostrando que tem um benefício maior. Uhum. Tá. E agora, você falou também das questões de diabetes, pé diabético. Sim. Como é a aplicabilidade da hiperbárica para as pessoas que têm o pé diabético? Na questão do pé diabético, a gente precisa entender primeiro que o diabetes é uma doença metabólica. E é um tema muito importante porque ele pega muito da vascular. Então, a vascular, ela trata os problemas vasculares de um modo geral. O diabetes, ele atua de duas maneiras específicas. A primeira maneira é quando ele tira a sua sensibilidade. Então, você não consegue sentir. Então, se você perde a capacidade de você encostar na superfície, de você pisar no prego ou na superfície quente e sentir, você facilita o aparecimento de lesões ou o desenvolvimento de lesões. E aí, uma vez que você rompe a pele, você tem a ferida. Outra situação muito importante no diabetes é o entupimento das artérias. Esse entupimento, ele causa isquemia, que é uma obstrução do fluxo sanguíneo, e não chega mais oxigênio ali. Então, o tecido começa a morrer e aí a gente tem as necroses que acabam levando às amputações. A infecção, por sua vez, no pé diabético, ela acaba sendo oportunista. Por conta da ferida aberta, a gente não tem mais uma barreira protetora. Por falta dessa barreira protetora, a gente tem bactérias do meio ambiente ou micro-organismos do meio ambiente e micro-organismos da própria pele que acabam dizendo, opa, encontrei um lugar legal, vou fazer aqui a minha casa e vou começar a morar aqui, porque aqui eu tenho ambiente quente, umidade e alimento suficiente para sobreviver. Tá. Agora, outra aplicabilidade aqui da câmara hiperbárica, olha só, gente, isso, tá? Tem muitos estudos ainda em andamento, muitas coisas que vocês podem ter hoje na nossa cidade aqui, é um custo acessível, tá? Inclusive também preconizada para pré e pós-cirúrgicos em cirurgias de grande duração, por exemplo, uma cirurgia plástica. Sim. Né? Então, me explica, Renata, por quê? Porque na realidade as pessoas não têm essa ideia, mas quando as pessoas vão fazer uma cirurgia plástica, na realidade o corpo está sofrendo uma agressão. Está sendo tirado uma parte ou algumas partes de uma parte do corpo. Seja do rosto, seja da barriga, seja do bumbum, enfim. Em algum lugar está sendo feita uma agressão. Então, por que é importante hoje, inclusive, fazer as sessões antes do procedimento e também após o procedimento? Antes de abordar a cirurgia plástica, eu queria voltar um pouquinho só para o diabetes, só para você entender
para o pessoal de casa que nos escuta, entender que quando a gente fala do diabetes, por ser uma doença metabólica, precisa acompanhar com vascular, precisa acompanhar com endocrinologista e precisa controlar esse diabetes, porque a gente não vai conseguir resolver sozinho. Além disso, a gente precisa também acompanhar com o enfermeiro que é especialista em feridas, para cuidar da ferida, higienizar essa ferida e a hiperbárica ser adjuvante nesse processo. Então, é um conjunto que a gente vai fazer com que isso aconteça. E aí, combate a infecção e melhora a oxigenação. É dessa maneira que ela atua no pé diabético. E aí pega também as úlceras venosas, que são as úlceras decorrentes de varizes, por exemplo, e amputações. Quando a gente fala da cirurgia plástica, que é a nossa maior procura, a nossa maior demanda, e aí eu vou citar as rinoplastias, tá? Que são as cirurgias de nariz para reformar o nosso nariz. A gente acha o nariz feio, então a gente reforma. Às vezes tem fratura óssea, isso causa hematomas, equimoses, que são aqueles arroxeamentos na pele, fica extremamente inchado, extremamente dolorido. Então, tem também as mastopexias, né, que são as fixação de mama, ou as mamoplastias, que são as plásticas, sejam elas porque você acha que a mama está caída ou porque você, sei lá, teve um câncer, por exemplo, e precisou reconstruir a mama. Outra situação, abdominoplastia, lipoaspiração, são grandes procedimentos. Então, nesses procedimentos, o trauma cirúrgico é tão grande, mas tão grande, que a oxigenação prévia desse tecido facilita a abordagem do cirurgião. E o paciente, no dia seguinte, vai precisar de uma dose menor de medicação para dor. E o antibiótico que ele vai tomar, por precaução, vai ter o efeito conjunto da hiperbárica, do oxigênio hiperbárico, e, consequentemente, ele vai melhorar. O que é que o paciente de plástica ele vai sentir de maneira imediata? Primeira coisa, alívio da dor. Então, ele vai ter conforto, porque aqueles pacientes que fazem cirurgia de mama, eles tendem a ter uma posição um pouquinho mais curvada. Então, ele vai diminuir, porque vai promover a oxigenação muscular e ele vai relaxar a musculatura. Segundo, vai diminuir a dor da cirurgia. Terceiro, vai melhorar a segurança do cirurgião, porque vai ter oxigênio, vai ter o antibiótico e vai diminuir o nível de medicação para dor que o paciente toma. Por fim, vai melhorar a segurança e o resultado estético, o edema, né, consequentemente, dor, desconforto, e o cirurgião vai ter uma resposta melhor, mais rápida, mais eficaz. Isso varia entre 5 a 10 sessões. Então, a gente faz uma antes para o paciente entrar oxigenado e ele, vamos supor, fez uma ontem e aí ele opera hoje. Hoje ele está operando. Então, assim que ele recebeu alta, ele vai direto para a clínica e lá a gente prepara ele para ele entrar na hiperbárica e ele fica lá 90 minutos respirando oxigênio 100%. E aí ele faz sessões diárias, porque o oxigênio ele é consumido e a gente precisa repor esse oxigênio. Então, ele faz sessões diárias. E aí esses efeitos, antimicrobiano, cicatrizante, os pontos consegue tirar com um tempo menor, o edema ele diminui muito, as roxidões que ficam tanto aqui nas rinoplastias quanto nos processos de lipoaspiração mesmo, o paciente fica todo roxo, geralmente evolui 15 dias, então com 2 dias de pós-operatório, o que estava roxo, que levaria 15 dias para diminuir, leva 2. Então a gente pega o paciente que está roxo e de repente está ficando amarelo. Para ficar amarelo na medicina legal é 15 dias. Então, esses são basicamente os benefícios da hiperbárica. Muito interessantes. A Ângela Maria diz assim, interessante, muito interessante. A Maria Girleide da Silva diz o seguinte: parabéns, Renata, que Deus te proteja sempre. Tivemos sua tia Girleide Piuma, Espírito Santo, que está ouvindo a gente aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês, para que Deus abençoe e recompense a cada um, tá? Deixa eu pegar aqui mais um assunto super importante aqui. Embolia pulmonar e envenenamentos, Renata. Os envenenamentos, eles entram na questão da hiperoxigenação. Por conta, são tratamentos padrões ouro, principalmente os envenenamentos, tá? Por conta dessas ligações tóxicas que o organismo sofre, e o aumento do nível de oxigênio ajuda a expulsar esses gases tóxicos.
Então, o mecanismo de ação, ele gira em torno desse sentido, né? Tem mais essa função. E aí a gente pega envenenamento por gás, por cianeto, envenenamento por H2S, que é o ácido sulfídrico, que acontece muito em plataformas de petróleo, envenenamentos, por exemplo, por monóxido de carbono, são indicações primárias da hiperbárica. As embolias, como eu falei, pode ser doença do mergulho, tá? Por um mergulho desorganizado, e pode ser também após procedimentos médicos, sejam eles simples ou mais complexos, como o próprio processo de anestesia. E o mecanismo é um só. A bolha que se forma, a hiperbárica vai lá, com o aumento da pressão, ela diminui essa bolha de tal forma que ela fica tão pequena que ela é eliminada pela respiração. Essa bolha normalmente é o nitrogênio. Perfeito. Renata, algumas pessoas podem estar perguntando, pessoas que têm doenças respiratórias, crianças que podem ter asma e doenças respiratórias alérgicas, são elegíveis para a hiperbárica? Tem uma idade mínima para se poder fazer uma sessão na câmara hiperbárica? Não tem na literatura uma idade mínima, mas existem contraindicações absolutas e contraindicações relativas. As contraindicações absolutas, elas são poucas, mas elas são importantes. Por exemplo, pessoas que tomam medicações para câncer, medicações específicas, podem reagir gravemente com oxigênio e gerar reações adversas ruins. Então, a gente primeiro precisa saber e contraindicar. Parou a medicação, pode fazer o tratamento. Outra situação é o pneumotórax. Pneumotórax é acúmulo de ar. Pode ser espontâneo e pode ser pneumotórax não tratado. E aí, como a câmara ela comprime, ela acaba dificultando a capacidade do paciente de respirar. Então, por isso que é uma contraindicação absoluta. Uma vez tratado, a gente pode colocar o paciente na hiperbárica. Já as relativas, elas variam muito de paciente para paciente. Por exemplo, fiz uma cirurgia hoje, mas estou gripado. Não vou te colocar na hiperbárica. Por quê? Aqui na face, nós temos nariz, garganta e ouvido extremamente comunicados. Então, a gente trabalha com um negócio chamado equalização da orelha média, equalização do ouvido, para equalizar as pressões, porque aqui dentro, circula ar. São ossos pneumáticos que acumulam ar. E esse ar circula aqui pela nossa face. Quando a gente está com secreção, o que acontece? O ar não consegue circular porque a via está obstruída. E aí eu não consigo equalizar. Se eu não consigo equalizar, eu aumento o risco de barotrauma, que são traumas de face, trauma de orelha, porque as estruturas dentro podem estourar em função da pressão. Então, eu preciso me certificar. Uma vez tratado a gripe, uma vez tratado a virose, eu posso sim colocar o paciente no equipamento. Tá. O paciente sente algum desconforto, porque a pressão é em bar, né? Em bar, quilograma força por centímetro quadrado, ou ATA, que é a atmosfera absoluta. Que aí a atmosfera absoluta, ela pega o peso da coluna de ar com o peso da coluna de água. Então, são dois pesos. Então, por isso que quando a gente fala muito um ATM, a gente fala um ATA aqui onde a gente está. Desceu 10 metros, um ATM, que é a atmosfera normal, e 2 ATAs, que é a atmosfera absoluta, coluna de ar, coluna de água, 10 metros de profundidade. A pressão mínima de tratamento terapêutica é 0,8 kg força, que vai dar 8 metros de profundidade, que vai dar 1 kg força ou 1,8 ATA. A pressão de tratamento padrão recomendada, terapêutica e bastante eficaz, é 2,4 ATA ou 1,4 kg força, que vai, na verdade, descer 14 metros de profundidade. Certo. Então, seria essa relação diretamente proporcional. Isso. Né? É como se eu estivesse mergulhando 14 metros de profundidade. Né? Agora, eu vou estar bem orientado, vou estar consciente. Gente, é importante destacar isso, né, Renata? As pessoas que fazem a câmara hiperbárica, elas estão conscientes. Não precisa sedação. Não. Nada. Precisa sim aprender a equalizar o ouvido, e a gente vai ficar acompanhando o tempo todo se o paciente tem algum desconforto. Geralmente a gente percebe que ele faz isso aqui, coloca a mão no ouvido. Aí eu vou lá na câmara e aperto um botão chamado pausa. Eu faço pausa. Quando eu pauso, ele não está mais descendo. Ele está parado na profundidade que ele atingiu ali.
E aí eu vou manualmente graduando essa pressão, descendo ele conforme ele vai aguentando. Quando a gente vai voar, algumas pessoas que nunca voaram, quando vão voar pela primeira vez, as aeromoças, os comissários, eles fazem isso. Olha, masca um chiclete, engole a saliva. Porque quando você engole a saliva, você calibra os ouvidos e aí a pressão, ela se adequa. Você percebe isso nitidamente quando você está voando. Exatamente. Você vai voar, você está entrando no avião, que a porta é fechada principalmente, né? Que você vai decolar. Então muita gente sente esse certo desconforto. É mais ou menos isso que vocês fazem? Isso, só que em cima há uma diminuição da pressão, no caso, né? Sim. Porque a pressão atmosférica, ela diminui conforme você sobe. Sim. E por isso que a cabine é pressurizada. Embaixo, a pressão aumenta. Por isso que é hiperbárica. É o aumento da pressão. Mas os efeitos são semelhantes. Lá em cima, algumas pessoas têm desconfortos maiores, mas quanto mais fundo você vai, pior é o desconforto. Mas é como eu disse, se a gente equaliza bem o ouvido, é super tranquilo. É super natural acontecer. E aí, mascar chiclete, engolir, beber água antes da sessão, engolir a própria saliva e fazer uma manobra que a gente chama de manobra de valsalva. Eu recomendo ela uma vez por sessão. Não equalizou, não faz mais, pelo próprio risco que a manobra traz de causar barotrauma. Que é quando você pega o ar, você fecha aqui tudo e você joga o ar para o nariz e para a boca. E aí, se você fizer essa manobra, você vai ver que o ar que não sai por aqui, ele começa a preencher todas as cavidades, os buracos da sua face, e ele acaba abafando o ouvido. E aí você percebe que você equalizou. Então, quando você aplica a pressão, o ouvido está equalizado e ele consegue aumentar tranquilamente a pressão. Perfeito. E as crianças podem fazer a partir de que idade? As crianças, tem crianças de 8 meses, 1 ano, até antes. Geralmente acompanhada dos pais. Entra a criança e entra os pais. E aí, a pressão quem vai dizer é o médico hiperbarista, dependendo da situação. Porque existe um negócio chamado DUT, que é Diretriz de Utilização Terapêutica da Sociedade, onde ele traz as recomendações de pressão, de tempo e número médio de sessões. Perfeito. É incrível, né, gente? E essa tecnologia só tinha em Maceió, agora nós temos aqui em Arapiraca. Onde é que tá funcionando a hiperbárica? Vai aparecer na sua tela aí o endereço no Instagram, tá bom? Você vai colocar aí agora no Instagram, instagram.com, Hiperbárica do Agreste, tá certo? Hiperbárica do Agreste, que fica aqui na rua Domingos Correia. Rua Domingos Correia, dentro da SOS Otorrino. Então, a entrada principal é pela SOS Otorrino, tá? Vizinho ao CCAA. E aí lá, você procura o serviço de hiperbárica e a gente vai receber você com toda a atenção para fazer o seu atendimento e a sua avaliação. É importante lembrar que, antes do tratamento hiperbárico, independente de você vir acompanhado pelo médico e de você vir de forma espontânea, a gente precisa fazer uma avaliação com o médico hiperbarista, tá? Que essa avaliação é para, como eu disse, fazer a recomendação da pressão, do tempo de exposição e do número de sessões. Tá, você falou em pressão, me deu uma deixa aqui. Pacientes hipertensos podem fazer hiperbárica sem problemas? Podem. Isso até ajuda? A hipertensão não necessariamente, mas não existem estudos que digam que ajudem ou não. Porque a hipertensão, ela tem mecanismos distintos de surgimento e de acontecimento. Por isso que existem várias classes de medicamentos antihipertensivos. Agora, se o paciente está com a pressão muito elevada, a gente não vai colocar o paciente no equipamento. Então, antes dele entrar, a gente verifica todos os nasais: pressão, temperatura, oximetria de pulso, glicemia capilar, porque, por exemplo, pacientes não alimentados não entram no equipamento. A gente precisa que ele esteja alimentado para ele não fazer uma hipoglicemia por conta da aceleração do metabolismo. Pacientes com febre também a gente não coloca, porque a febre por si só causa convulsão. Então a gente precisa ter esse cuidado. Então são cuidados que a gente tem no momento do início do tratamento. Ou seja, é algo completamente controlado, completamente responsável, né? E supervisionado. E supervisionado o tempo todo. O tempo todo. Os 90 minutos, a gente tá ali de olho em você. Então, se você chegar lá, na sala hiperbárica, vai estar a máquina aqui e eu vou estar aqui olhando para você o tempo todo.
E digo mais, se o paciente precisar chamar a gente, existe um sensor acima onde ele passa a mão e a máquina apita. Então, quando a máquina apita, eu sei que é chamada paciente, na tela aparece paciente chamando atendimento. Então, eu sei que ele está solicitando minha atenção. Muito bem, gente. Você que quer entrar em contato, tá, com o Centro Hiperbárico do Agreste, a Hiperbárica do Agreste, você anota aí o telefone e o WhatsApp, tá certo? Para quem está fora de Alagoas, para quem está fora, é DDD 82 99 381 9644. 99 381 9644. Tá bom? Se você precisa, você já tem a indicação e estava indo para Maceió para fazer, agora você vai fazer em Arapiraca, aqui na nossa cidade, né? Facinho de encontrar, Rua Domingos Correia, aqui na clínica SOS. Um abraço aí ao Dr. Nelson Quintino, também um abraço ao Dr. Tairone Barreto, que era para estar aqui com a gente, mas devido a problemas de força maior não pôde estar aqui. Está convidado, Renata, né, a gente falar outra oportunidade aqui da Hiperbárica e continuar divulgando esse serviço de excelência aí. A Hiperbárica é a oxigenoterapia hiperbárica, né, a primeira aqui de Arapiraca, a primeira do Agreste, e trabalha aí com a cicatrização avançada de feridas. Então, você quer informações? O telefone é esse, 99381-9644. Renata, muito obrigado por ter vindo. Excelente tarde para você. Para você também, André. Eu queria só deixar um canal exclusivo aqui para os médicos que desejam um atendimento mais personalizado e mais direcionado para tirar dúvidas. Nós temos um canal exclusivo para os médicos, que é o 99381-9750. De novo, 99381-9750. Esse canal vem direto para mim. Eu também queria deixar um abraço para a nossa sócia, nossa enfermeira, a Thaís Darlene. Então, juntos, nós somos 4. Dr. Nelson, Dr. Tairone, Renata, que sou eu, e a Thaís. Nós duas somos especialistas em enfermagem dermatológica. Tairone é o médico hiperbarista e o Nelson é o otorrino, que faz toda a supervisão da gente. Bacana. Um abraço para todos vocês. Sucesso, que Deus abençoe esse empreendimento, que vocês possam ajudar muitas vidas aqui, como todas as câmaras hiperbáricas fazem isso no Brasil e no mundo inteiro. E agora chegou a nossa vez aqui, tem na nossa cidade, gente. Que coisa, que presente de Deus é essa hiperbárica para nossa cidade, né não? Então, olha, amanhã eu vou receber o Dr. Aquiles Lima, cirurgião vascular, e o tema, gente, olha, aneurisma da artéria poplítea. Eu não sei nem o que é isso, tá? Eu não sei nem que artéria é essa, nem onde é que ela tá, só que sei que é assim, ó. Aneurisma da artéria poplítea. Você sabia que pode ter um aneurisma atrás do joelho? Pois é, então já deu uma dica aí de onde fica essa artéria poplítea, que fica atrás do joelho. O aneurisma, você já sabe o que é, né? Já aprendeu com ele aqui por várias vezes. Então, doutor Aquiles Lima, volta às nossas telas aqui, volta a NN para fazer o que ele mais sabe fazer, tratar de pacientes, tratar de vidas como ninguém, e a sua especialidade, que é a cirurgia vascular, tá bom? Boa tarde para vocês, fiquem todos com Deus. Se ele permitir, amanhã às 13 horas você tem um encontro com o programa mais saudável do rádio, mais saudável do YouTube e mais saudável do Spotify também. No Spotify você vai ouvir o nosso programa sem intervalos comerciais, tá bom? Entra lá, Saúde em Foco com André Peps no Spotify, que você vai ouvir uma ruma de programas, todos eles sem intervalos comerciais, tá bom? Boa tarde e até amanhã, se Deus permitir. Tchau. Saúde em Foco, na Rádio NN.